E agradeço principalmente ao Sr. Newton, que aceitou o convite de vir conversar com vocês dentro da nossa proposta de falar sobre as carreiras jurídicas. Lembrando que a gente tem esse projeto aqui dentro da instituição, já que o nosso estudo ele é focado para a formação de carreiras públicas. O nosso propósito desse ano foi trazer proximidade para vocês com essas carreiras. E por isso nós convidamos então o Sr. Newton para vir conversar com vocês. Fantasiado. Não preciso mais apresentar, né? Isso aqui não é frescura, não é nada, é que eu, quando comecei a usar o óculos, coincidiu no início da Operação Lava Jato. Por eu tirar muitos plantões, acabou caindo pálpebra, né? Aí eu tive que fazer uma cirurgia para cortar um pouco a pele. Nós japoneses já temos o olho pequeno, aí com a pálpebra em cima, e a gente não consegue enxergar nada. Aí é de grau, né? Então é polarizado, consigo enxergar, ver vocês tranquilamente. Agradeço o convite. Eu já dei algumas palestras e adoro dar palestra para acadêmico de Direito. Eu sou bacharel em Direito, né? E me sinto honrado de estar aqui, juntamente com o Fábio Nakashima, que é meu parceiro. Ele diz que eu sou o pai dele, então tudo bem. E entrei na Polícia Federal, fiz o concurso em 1975. Acho que todos aqui já estavam nascidos, né? Não? E trabalhei durante 43 anos na PF. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: tem muitos de vocês, eu acredito, que desejam, né, entrar na carreira policial, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Rodoviária Federal. Eu só tenho, né, a única coisa a dizer para vocês que, para vocês ingressarem, se vocês quiserem ingressar na carreira da segurança pública, primeira coisa, não pense em salário, não pense que vocês vão ter vida boa, tá? E vocês vão ter que ser como um sacerdote, porque é uma entrega total, é uma entrega que você deixa a família do lado. O salário às vezes é bom, às vezes não é. Então, mas vocês trabalhando lá, vocês não vão notar, desde o momento que vocês se sintam em casa, trabalhando, se dedicando, até esquecem que o salário está pouco. Né? Trabalhando na Operação Lava Jato, cortaram a luz de casa 3 vezes, não por falta de dinheiro, mas por falta de tempo para pagar a luz. Então, chegava no trabalho e minha filha falava, vai cortar a luz. Eu falei, putz, esqueci de pagar. Eu tinha que tomar banho frio e tentar outro dia pagar para ter a luz de volta. Veja bem, eu, pessoalmente, eu não gosto de palestra. Assistir uma palestra, eu não gosto. Porque muitas vezes a gente vai assistir uma palestra, a gente vai e com certas dúvidas, né, numa palestra. Aí você sai acabando da palestra com muito mais dúvidas. Então, o que eu sempre proponho nas palestras que eu participei, eu vou falar para vocês hoje que na palestra é um bate-papo, tá? Eu gosto que vocês interajam comigo. O difícil vai ser o primeiro a fazer a pergunta, depois que o primeiro faz, aí todo mundo se anima a fazer. Então eu vou deixar bem claro a vocês que se sintam à vontade, tá? E façam perguntas mesmo. Bem, o tema seria a Operação Lava Jato, né? Exatamente. Tá. Eu não sei se alguém assistiu os 2 filmes que passaram sobre a Lava Jato. Se alguém assistiu, esqueçam. Nada daquilo foi realidade. Eu não fui no lançamento, na estreia do filme A Polícia Federal Alheia para Todos. Não fui, porque eu estava trabalhando. Mas depois me contaram sobre o filme. Aí eu decidi não assistir porque nada daquilo era realidade. Quando veio o outro, se não me engano foi uma série, né? Acho que foram 2 filmes. Eu falei, bem, agora vem
Comecei a assistir, vi que não era nada real, também acabei não assistindo. Na realidade, a Operação Lava Jato começou quando o Dr. Moro veio. Ele era assessor da Rosa Weber no STF. Ele deixou de ser assessor, veio para Curitiba, né, assumiu o cargo de juiz da primeira instância, justamente coincidiu que o nosso superintendente, o Dr. Rosalvo, eu trabalhei com ele na época que eu era agente, ele veio removido de Porto Alegre, né, ele era o superintendente do Rio Grande do Sul, para Curitiba. Então, quando há essa transferência, né, de juízes ou de superintendentes, normalmente eles se encontram, né, um vai visitar o outro. E nessa visita que o Dr. Rosalvo fez ao Dr. Moro, após conversa e tal, o Dr. Moro pediu para que a Polícia Federal, né, daqui de Curitiba, fizesse uma operação, mas uma operação de grande vulto, seja tráfico de entorpecentes ou lavagem de dinheiro. Então, essa Operação Lava Jato começou em cima de tráfico de drogas. Tinha um suspeito. Né? O pessoal começou a monitorar e acabou, nesses monitoramentos, acabou saindo o nome do Youssef, cujo Youssef já era conhecido pelo caso do Banestado, né, da lavagem de dinheiro. Aí tem lavagem de dinheiro. Porque o monitoramento, eu estou falando contigo no telefone, aí você cita o nome da Ana, aí é pedido uma autorização judicial para que a Ana também seja monitorada. Aí é uma teia de aranha, sabe, no final. Aí foi quando nesses monitoramentos, né, acabou configurando que havia lavagem de dinheiro e corrupção, né, no meio do governo. Lava Jato justamente porque o suspeito do tráfico de drogas, ele era proprietário de um posto de combustível em Brasília, onde tinha um Lava Jato, né? Falava carro, e por isso que surgiu esse nome da operação. Vou ser sincero para vocês, no sentido de que nós, policiais federais, né, investigando depois cada suspeito que surgia, começou, né, a aparecer políticos, empreiteiros, várias autoridades, e é lógico que você começa a investigar e você passa isso para o Ministério Público Federal, depois para a Justiça, no caso do Dr. Moro, para ver se poderia se emitir um mandado de busca e apreensão e, posteriormente, a prisão daqueles suspeitos. Bem, iniciou-se a operação, várias pessoas presas, né, pessoas politicamente fortes, economicamente também, e saíram mandados, né, de prisão temporários e outros mandados. E todos nós acreditávamos, nós da polícia acreditávamos que eles iam ficar lá uma semana, 10 dias, depois iam para a rua. E que, para surpresa nossa, eles ficaram presos. Aí, você que está trabalhando, você fica animado, né? Afinal de contas, você está aprendendo, porque todo mundo acreditava que só pobre ia preso. Quando a gente começou a notar que ricos estavam sendo presos também, e permaneciam presos, é lógico que você, nós, ficamos mais animados, e com esperança de que pudéssemos colocar esses cidadãos na cadeia e pagar suas penas e conseguir o retorno desse dinheiro, né, que foi desviado, e ficamos todos felizes. Não vou chegar à data de hoje ainda, né? Mas então foi realmente uma operação bem planejada. Coincidentemente, depois que eu me aposentei, nosso presidente também se aposentou, porque eu tinha tempo de me aposentar. Aí o
superintendente, quando ele começou a surgir, e aula japonês, e não sei o quê, que ele é isso, que ele é aquilo, eu falei, caramba, isso aí vai desgastar a operação. Aí fui falar com o chefe e falei, chefe, é melhor eu me aposentar para não estragar a operação. E ele falou, Nilton, eu te conheço, né, há anos, eu confio em você. Não liga, vamos trabalhar. Se a operação está dando certo, né, você tem a sua parcela de ajuda, então eu quero que você fique. E fiquei, né, iniciei o meu setor, que era o núcleo de operações, até então era, o Fábio sabe muito bem disso, né? Existem aqueles que querem trabalhar e aqueles que não querem. Então, o apelido, quando eu entrei no setor, era lixão. Quem não queria trabalhar ia para o setor de operações. Aí, quando começou a Operação Lava Jato, eu vi que eu precisava de policiais com perfil para aquela operação. E o superintendente me deu todo o apoio. Eu pude trazer colegas que eu conhecia de fora, embora nós tivéssemos, na época, 110 agentes, mas 6 ou 8 só que tinham perfil para esse trabalho. Aí eu consegui trazer mais 10 colegas de fora, então a nossa equipe era na faixa de 10 a 18 na parte operacional. E, como tinha dado problema na custódia, ele me chamou e pediu que assumisse também a custódia, né? Porque o PIB brasileiro já praticamente estava, né, na nossa custódia. Então, tinha que tomar muito cuidado. Era um pessoal que tinha uma vida boa, realmente tinha, né, muito dinheiro, então eles poderiam ter aquele conforto que tinham. Pediam um dia para o outro ficar numa cela, presos. Né? Realmente ficavam presos. Muita gente achava que eles ficavam lá sentados num sofá, numa sala. Não, realmente eles ficavam presos, e a obrigação de um preso é fazer a limpeza, né, da cela. Então você vê um empreiteiro daquele que só estava acostumado a mandar, estava lá de joelhos limpando o chão, porque nesse ponto eles também eram enjoados, eles queriam ver tudo limpo. E pediram até autorização para que comprasse produtos higiênicos. Eles compravam de caixa. Aí chegavam, eles limpavam e o Fábio sabe muito bem, numa custódia, numa cela onde ficam os presos, você sente, a gente chama cheiro de cadeia. Então você entra lá, quando você sai, você sente ainda o cheiro do local. E lá não, vocês entravam, nossa, tá mais cheiroso que a minha casa, né? Então era uma coisa, só nos primeiros dias, quando eles foram presos, que eu acho que não foi a comida, né? Mas eu acho que foi nervoso e quase todo mundo teve diarreia e acabaram que entupiram os vasos lá na custódia, né? A gente teve que pedir para o pessoal ir lá, o pessoal especializado, para que desentupisse, né, os vasos. Mas agradeço a Deus porque eu, né, sou policial há muitos anos, sempre nessa parte operacional, mas nunca tinha participado, eu acho que ninguém tinha participado de uma operação dessa magnitude. Então, agradeço a Deus também por participar, de saber, né, do que ocorria no país, porque quando, um exemplo, Marcelo Odebrecht foi preso, todo mundo, ó, Marcelo Odebrecht, e nós, quem tem sido Marcelo Odebrecht, né? Aí depois você vai estudar, vai pesquisar, você vai saber quem eram essas pessoas. Então, é lógico que eu fui responsável também pela custódia e sempre, na minha carreira policial, eu sempre prezei pela dignidade dos presos. Tá? Preso, é lógico que o preso é preso, mas você deve tratar com respeito, né, com humanidade, porque, afinal de contas, é um ser humano. E quando ele é preso, veja bem, a gente faz o nosso papel, a gente prende, mas não quer dizer que ele seja o culpado. Quem vai decidir que ele é culpado é a justiça. Então, você, né, embora você lide, muitas vezes, né, são traficantes, fazem lavagem de dinheiro, contrabandistas, né, muitas vezes, quando eu trabalhei em Foz do Iguaçu, por exemplo, no canal
código de ética deles, que se você colocar um estuprador ali dentro, nesse grupo, eles acabam cometendo o assassinato dessa pessoa, em razão do código de ética dos presos. Porque esse crime, para eles, é considerado um crime hediondo mesmo, tipo, um crime de uma natureza mortal. Eles não admitem esse desrespeito com a mulher. E, é claro, todas as formas de estupro. Então, a Polícia Federal, os centros de custódias da Polícia Federal, muitas vezes recebem em cidades menores esse público, porque, se colocado, gera um prejuízo muito grande para o Estado e para a cidade. A gente tem que lembrar que o Estado responde por o que acontece dentro das penitenciárias. Quando a gente fala em penitenciária federal, é outro nível de qualidade. Esse cheiro de preso, vocês ainda vão fazer a visita em penitenciárias. É um negócio que fica. Eu cheguei a sonhar durante um mês, quando eu fiz a visita, de tão forte que é o cheiro. E foi uma prisão estadual. Já a federal um pouquinho menos, mas existe ainda. E os projetos de organização, porque isso até uma das razões de ter trazido o Dr. Newton, porque o Brasil ele tem projetos de penitenciárias federais excelentes, tá? Que buscam efetivamente a melhoria do preso que está lá dentro. Podemos dizer que é um preso um pouco mais elitizado, em razão dos crimes que cometem? Olha, é pelo poder que ele tem. É mais por isso, né? É mais pelo poder, né, que ele tem de poder estar numa prisão comum, por exemplo, né, de comunicação, né, e também de engajamento. Ele está lá junto aos outros. Então, estando separado, é bem mais fácil esse controle. Então, eu, por exemplo, a minha opinião, na época da Lava Jato, as multas que as empresas tinham que pagar, o meu pensamento, ao invés de pagar essa multa pecuniária, era sim construir prisões mais adequadas, né, penitenciárias, no caso, seja federal ou não, mas o Estado não ia gastar nada com isso, entendeu? Porque é meio complicado e a gente não sabe, né, quanto dinheiro foi devolvido ao Petrobras. A gente não sabe depois qual o fim desse dinheiro. Pelo menos você ia ver lá, essa multa que ele está pagando, está lá, está sendo construída, né, uma penitenciária e até escolas, hospitais, né? Eu acho que seria, pelo menos nós, ou estaríamos vendo onde o dinheiro, né, estava sendo destinado. Essa era uma ideia minha, mas a minha ideia, não adianta você ter uma ideia e você pensar sozinho. Até cheguei a comentar junto à chefia, mas tudo isso o Brasil, uma questão de burocracia é terrível, sabe? Mas eu acho que nós temos que ser mais objetivos, né? E vocês vão ver quando vocês se formarem. Estou lá no início. Eu sempre acabo citando, que é bom para vocês, eu estou aposentado, eu estava trabalhando na civil, mas é uma coisa boa para vocês. A humildade cabe em qualquer lugar, em qualquer profissão. Não quer dizer que você seja humilde, que você vai, por exemplo, no setor público, ou mesmo no supermercado, numa loja, que você trate as pessoas com humildade, com educação, e você está sendo rebaixado, não é isso. Principalmente, quando vocês forem atuar na área criminal, se vocês forem para a delegacia, trate as pessoas, os policiais, educadamente. Estou dando uma dica para vocês. Vocês chegarem lá, eu sou doutora fulano e tal, e eu quero isso. Vocês podem ter certeza que vocês vão ficar sentados lá esperando a boa vontade de quem os atendeu. Essa é a realidade, é ou não é, Fábio? Se você puder largar um pouco, aí eu te agradeço. Você está prestando atenção no que eu estou falando. Eu comecei a falar isso porque, quando das prisões dessas pessoas,
começou a vir advogados de São Paulo, Rio, Brasília, e eles achavam que Paraná ainda era província de São Paulo. Que aqui não existiam advogados, e que se eles dissessem o nome deles lá na recepção, nós iríamos tremer e deixar eles entrarem fora do horário que era permitido. Né? Existia uma regra, um procedimento. Né? Por exemplo, quarta-feira era dia de visita. Aí, somente famílias. Não advogado, ninguém entrava, só família. E depois, de segunda a sexta, durante o expediente, os advogados tinham qualquer momento que eles queriam falar com o cliente, eles falavam. Final de semana, como existia só o plantão, somente coisas urgentes. A gente nunca impediu, mas também tinha que ser urgente mesmo e eles tinham que comprovar que realmente era um assunto de relevância. Então aconteceu uma vez, numa quarta-feira, o advogado chegou lá e disse que queria falar com o cliente. Aí eu falei que não, que aquele dia era especialmente para a família. E ele insistiu. Aí estava insistindo, disse que ia entrar com uma representação contra aquilo, eu falei, beleza. Eu vou lá falar com o preso que está lá. E ia pedir para que, chamei todo mundo, chamei a família, falei, olha, o advogado desse cidadão quer falar com ele e diz que exige falar com ele, independente do dia da visita de vocês. Eu vou pedir a vocês que todos vocês saiam e cada um volte para a cela. Já vou acabar com a visita, porque ele precisa de ser atendido. Aí ele olhou para mim e falou, meu advogado está aí? Ele não vai subir e amanhã eu converso com ele. Entendeu? Então não adianta, sabe? Quando existe um procedimento, tem que ser obedecido. Vocês têm que respeitar isso também. Tá? Então isso é uma dica que eu dou para vocês. Muitas vezes é questão de você chegar e falar educadamente, pô, se atende, ele está trabalhando, você, o advogado está trabalhando, nós também estamos. Poxa, se dá para dar uma brecha ali. Não, pô, deu 17 horas ou 18, agora não me recordo o horário do término, mas se o advogado chegou lá às 18 horas, puta, me atrasei, tal, o voo atrasou, eu não posso falar por ele, ó, doutor, o horário até às 18. Mas, doutor, se eu posso ir rápido, dá meia hora, dá para o senhor falar. Entendeu? Se ele vir falar com a gente faz isso, senão a gente segue o procedimento. Doutor, amanhã, a partir das 8. Né? Então, tem esses detalhes que é bom vocês, como advogados, saberem. Entendeu? Um exemplo. Aí, no início da Operação Lava Jato, os advogados tinham meia hora para falar com o cliente. Né? E se você deixar, eles falam 5 horas lá dentro. Né? Então, você chegava antes e... Está acabando. Não, beleza. Aí, tinham vários advogados famosos, né? Normalmente tudo já coroa e tal. Aí eu fui, bati na porta, entrei, aí eu esqueci o nome dele, mas entendi, nós já estamos saindo. Tal. Mas antes dele falar isso, um advogado mais novo olhou para mim e falou, o que é? Falei, caralho, na minha casa, o cara vem falar para mim o que é? O que é? Então, beleza. Aí o mais antigão lá falou assim, o horário está terminando? Falei, sim, doutor, terminando. Saí, fechei a porta, fiquei esperando, né? Era 1 minuto, espera 1 minuto. Aí quando eles saíram, eu falei, eu gostaria de saber se o senhor é mal educado assim ou, né? Ou é normal assim da sua pessoa tratar as pessoas dessa maneira, principalmente na casa dos outros. Aí ele chegou e falou assim, eu achei que fosse um colega. Falei, é assim que vocês se tratam? Aí o antigão entrou e falou assim, pô, doutor Nilton, o senhor tem a cara do meu médico lá em São Paulo. O doutor, que sei lá, falou o nome lá, sabe? Ele disse, olha só a experiência, a malandragem do cara, entendeu? Então, aí é que está, como é que funciona, né, o sistema. Então,
Bom, apesar que eu acho que educação cabe em qualquer lugar, né, mas principalmente no setor de vocês, na atividade de vocês, essa aí é uma dica que eu dou para vocês e espero que vocês não esqueçam dessa noite. Porque eu já estou aposentado, vocês podem encontrar o Fábio daqui a 15 anos, ele está lá já cansadão, mas não pode, tem que tratar bem todo mundo, é isso que eu sempre falo. Né? Porque você sempre tem razão. Se você trata bem todo mundo, sempre você vai ter razão. Né? Não perder a calma, sempre tentar mediar a situação. Então, essa dica que eu dou para você. Eu acho que eu falei demais, aí eu quero que vocês, eu tenho, se vocês quiserem, fica até amanhã de manhã aqui, porque eu nem comecei, mas eu gostaria que vocês participassem um pouco também, senão vai começar a história de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, eu sou servidor público aposentado. É uma imensa honra estar perto do senhor. A minha dúvida é o seguinte: sabendo-se que o juiz, excelentíssimo juiz Sérgio Moro foi auxiliar da ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, certo? Sabendo que ele foi auxiliar, essa é a minha dúvida. Ele, como juiz que conduziu a Lava Jato, certo? Ele sabendo que na condução do processo o juiz não pode auxiliar o promotor federal, ele não pode, em hipótese alguma, auxiliar. E isso foi realmente que o Supremo pegou para si o processo lá e anulou o processo da Lava Jato aqui no Paraná? Se o senhor for lá para o STF, no STJ, o senhor só vai encontrar juízes lá, sendo auxiliares dos ministros. Só. Entendeu? Não foi essa a causa. Eu acredito que sabe. Eu vou falar uma coisa para vocês. Está gravando, né, doutor? Tá. Já corta aqui. Dos presos da Lava Jato, quem continua preso? Quem? Ninguém. Tem um. Cabral. Cabral está preso. Continua preso ainda. No Rio. Porque ele não é amigo dos homens, né? Então ele continua preso. E quando o governador, ele só malhava e era inimigo do pessoal lá. Então ele continua preso até hoje. Ah. Aí não vou falar porque o restante foram soltos, né? Mas nada a ver. Isso aí para mim foi uma decisão política. Não é possível que ele tome uma decisão, na sentença dele, o cidadão é condenado a 11 anos de prisão, vai para a segunda instância, se a segunda instância diminuísse para 5, para 4, não aumentava mais 2 anos, ficava 13, 14 anos. O doutor Moro estava errado? Estava, ele devia ter aplicado mais anos na sentença da pessoa. Vai para o STJ, o STJ também confirma. Quem é que está errado? Por que só o doutor Moro está errado? Não estou querendo defender aqui ninguém. Tá? Mas se você analisar esses fatos, é fácil, é só você analisar. Primeira instância, decisão, sentença, vai para a segunda. Né? Eles aumentam até a pena, confirmam, mandam para o STJ também. Né? Aí depois cai, não é possível que todo mundo esteja errado. Né? E depois, na hora de achar um culpado, acharam, né, o juiz Moro. Respondi a sua dúvida. Agora, veja bem, eu estou falando dentro das coisas que eu conheço. Tá? Eu convivi 4 anos com essas pessoas lá, presas. É lógico que durante 4 anos você ganha confiança dessas pessoas. E essas pessoas falavam, eles falavam para mim. Falavam na hora do banho de sol, eu descia lá. Porque eles eram engraçados, eram pessoas inteligentes, são pessoas inteligentes. Entendeu? O que eu aprendi de história, por exemplo, da Guerra do Paraguai foi um deles. Entendeu? Então são pessoas super inteligentes. Bom, também se eu não fosse inteligente, eu não tinha ganho tanto dinheiro assim também, né? Não tinha conseguido entrar e sair mesmo. Hein? Não tinha conseguido sair também, né? Também. Né? Mas, se você analisar, vamos analisar friamente aqui. A
situação em que eles foram presos, o que eles faziam já era uma cultura. Agora, imagine só você com 300 mil funcionários, também não estou defendendo ninguém, mas vamos conversar dentro da realidade. Se você tem uma empresa com 300 mil funcionários, colaboradores, quem faz a licitação, quem está comandando a licitação, fala assim, vai ter que sair com esse preço, vai 10%. Aí você fala, não, peraí, eu vou botar meu preço, é esse aqui até menor. Você está fora. Se você tem uma empresa com 300 mil funcionários, poxa, 100 mil, você não vai poder parar. Você não vai poder parar. E aquilo era uma coisa costumeira, uma coisa normal para eles. Pô, se você está negociando com alguém do governo, com a Petrobras, uma estatal, com a Petrobras, e o negócio está bem às claras, não é 10%, está tudo legal. Aí eles ficaram assim, tão confiantes que, veja bem, eles tinham reuniões, não posso dizer se semanal ou quinzenal, mas eles tinham reuniões, né? Eles todos lá conversavam, é lógico, sobre dinheiro, eles tinham uma ata, bom, cada um, o fulano vai levar tantos milhões, o outro vai levar tantos milhões, e todo mundo assinava, quer dizer, para eles aquilo é uma coisa normal, aquele tipo de coisa. Entendeu? Então a realidade é essa. Se você analisar, não pelo lado jurídico, criminal, sobre a realidade do país, tudo aquilo é normal. Hoje, graças a Deus, ainda existe, né? Lógico que quando você está, eu trabalho na área de compliance numa empresa grande, eu fico sabendo, trabalho só isso aí. Aí eu fico sabendo o que acontece, entendeu? Então, hoje a área de compliance, vocês que estão se formando, é uma área interessantíssima, entendeu? Puxa, é legal pra caramba essa área de compliance. Então, quem puder se especializar nessa área, é um nicho bom, entendeu? Dá um bom salário. E hoje todas as grandes empresas, elas têm que ter o setor de compliance. Senão você não pode participar de quase nada, né? Até numa negociação com uma empresa do exterior, que eles exigem isso. Sabe? Então é um nicho bom, gostoso, porque você está trabalhando no sentido de transparência, do cumprimento da lei. Né? Então é uma coisa legal, você está. Poxa, você não pode, você está lá em cima para que nada de errado aconteça, né? Dos funcionários, dos diretores, né? Até do presidente da empresa. Então você está lá como fiscal da lei. É legal essa parte, eu gostei bastante. Pois não. Você entrou nessa parte de compliance, seria mais ou menos onde eu entrar com uma pergunta. Eu trabalho na área do setor de celulose e dentro das operações do Lava Jato, uma das etapas acabou também envolvendo uma das empresas nessa área. E dentro da empresa que eu trabalho, o sistema de compliance mudou completamente. Eu trabalho na parte de coordenação, então a cada 3 meses eu passo para a avaliação de compliance. Preencher um monte de formulários e fazer curso de capacitação. Mas a minha pergunta cada operação da Polícia Federal tem um nome, e os nomes são de uma imaginação assim, cinematográfica, né? São nomes, eu lembro porque exatamente essa operação chamada Brownfield, né? Que é o que a gente usa quando é uma empresa, uma área nova, a gente chama Greenfield, e quando é uma reforma, Brownfield. Dentro da estrutura da Polícia Federal em si, porque a operação era grande. E aí depois você foi criando várias outras operações dentro dessa operação. De que forma isso tinha que ser redistribuído, porque era um grupo de pessoas que estavam em uma operação gigante que apareceram vários operações que ela precisava criar uma nova estrutura para aquele tipo de trabalho. Como eu falei inicialmente, porque quando mudaram o superintendente nosso, depois de 4 anos, houve uma mudança na direção geral,
né? Entrou um delegado novo lá e ele decidiu tirar o superintendente daqui. Aí até ofereceram a ele o cargo diplomático, ainda trabalhar, escolher o país que ele quisesse ir para trabalhar. Uma das vantagens é o salário é bom, você ganha em dólar e tal. E ele falou que não queria, que ele ia se aposentar. E ele não achou certo como nós não achamos certo, porque afinal de contas, para mim, quem foi o pai da Lava Jato foi ele, Dr. Rosalvo. Aí ele veio falar comigo, olha, eu vou me tirar. E estou me aposentando. Falei, eu estou aqui por causa de você, se você está se aposentando, também estou. Normalmente, quem é funcionário público, o senhor é servidor público também, né? Aposentado. Quanto tempo demorou o seu pedido de aposentadoria ser publicado? Foi em abril, cantou em boletim, foi 19 de dezembro de 2020. Ah, do mesmo ano? O nosso demora 30, 60 dias. O do meu superintendente, ele pediu hoje, amanhã estava publicado. Não deu nem tempo de arrumar mesmo. O meu demorou, acho que 20 dias para sair. Demorou 20 dias porque, como havia na ocasião a mudança da carteira nossa funcional, então eu tinha pedido, né, a nova. Olha só como é que é a burocracia. E no pedido de aposentadoria eu tinha que apresentar a minha funcional. Só que a minha funcional não estava pronta. Aí demora e ficou até que o colega meu daqui falou, Nilton, conheço um cara em Brasília que trabalha no setor, eu vou ligar para ele, né, para ele dar uma adiantada. Aí saiu, aí rapidinho aí eu consegui me aposentar. Mas são situações que acontecem, sabe, o negócio estava correndo tudo bem, de repente muda a chefia. Não é questão de você chegar e... Pô, quem está trabalhando, embora a pessoa possa não conhecer, né, mas, pô, afinal de contas, ele que iniciou a Operação Lava Jato, que até então estava bem, e de repente você tira o coordenador. O cara era assim, tão simples, ele sempre foi bom policial, nós nos conhecemos já quase mais de 30 anos. Vocês não conhecem, ele nunca deu uma entrevista. Sabe, ele só naquela coletiva, ele que abria a coletiva e passava para o delegado, porque, como o senhor estava falando, né? Como a Operação Lava Jato depois começou a ter vários braços, aí lógico que você coloca alguém responsável, né, naquela situação e só para fazer análise. Mas o restante era o mesmo pessoal que trabalhava. Entendeu? Então nós éramos, se você somar todo mundo, acho que nós éramos em 30 e poucas pessoas só. 30 e poucas pessoas. Então o trabalho realmente era, só para vocês terem uma ideia, quando eu me aposentei, cheguei, porque eu ouvi os colegas comentarem, aí eu cheguei em casa e falei, filha, tem um tal de Netflix que só passa filme e série. Aí ela falou, não tem, pai. Eu falei, então qual canal que é? Eu falei, não é canal, é assinatura. Eu falei, então vamos assinar. Aí ela falou, mas a nossa televisão não dá para pegar o Netflix, então aí trocamos a televisão. Eu fiquei 3 meses dentro de casa depois de aposentado, eu assisti todos os filmes e todas as séries. Né? Aí acabou, eu assinei o Amazon, porque o Netflix já não servia mais para mim. Para quem não sabia disso, né, você tinha que procurar canais para você assistir o filme. Para mim aquilo foi sensacional. Então, você vê como você se desliga. Né? Você se desliga do mundo aqui fora. Por isso que eu te digo, Fábio, existe vida fora. O senhor sabe disso, né? Existe vida fora da nossa atividade, porque a gente vive naquele mundo e esquece que existe vida aqui fora. Existe vida aqui fora. Né? Eu fui ver, estou 4 anos aposentado. Então, a gente vê que a vida aqui é bem melhor, bem mais tranquila. Você ganha até mais, trabalhando menos.
Deixa eu só contar um fato, porque o pessoal lá também era muito engraçado, né? E aí eu também aproveitava e sacaneava eles também, né? Aí quando. Não vai estar dizendo nada, fala assim, aconteceu, né? Se não me engano, eu citei no meu livro. Aí quando o Palocci foi preso, aí nós temos um período que o preso só pode receber, tem um período lá, não sei se isso funciona mesmo na civil. Aí chegou a semana que ele poderia receber a visita da família, ele chegou para mim e falou, pô, Tonilton, gostaria de apresentar minha esposa para o senhor, né? Eu falei, prazer, eu também. Aí eles estavam sentados. Aí, quarta-feira, eu desci logo depois do início da visita, aí tinha um sofá desse tamanho, ela sentada aqui virada para ele aqui virado para ela. Aí eu entrei, bom dia. Aí eu falava assim, pô, doutor Nilton, é minha esposa. Aí, muito prazer. Quando apertei a mão dela, eu olhei para ele assim e falei assim, mas era ela que estava na visita íntima ontem? Aí ela olhou para ele, e ele olhou para ela e para mim. Pô, lá não existe visita íntima. Aí, como ele olhou assim para mim, eu assustado, falei, puta, Palocci, acho que eu dei bola fora. E saí. Também, né? Não falei que era mentira. Depois que ele veio falar para mim, falou, puta, demorou 30 dias para convencer a ela que aqui não tem visita íntima. Então, de vez em quando, eu dava uma assim para saber para eles. Eu vi que tem dois ou três suicídios lá, sabe? E para mim era complicado, por exemplo, se alguém tivesse com depressão, alguém tivesse doente, porque nós teríamos que levar para o hospital, levando para o hospital eu precisava de 6 homens, né? 2 a cada 12 horas. Então eu perdia 6 homens praticamente, né? Essa brincadeira de deixar a pessoa internada. Então nós temos que ter bastante cuidado nesse sentido, de que ninguém adoecesse, por isso nós permitíamos que entrasse água mineral. Né? Eu até fui pedir permissão, porque esse pessoal vai tomar água de torneira, vai dar outra diarreia aqui. Né? Aí falando do Palocci, o Palocci é médico, né? Aí, antes do Palocci, tinha Pedro Correia. Ele foi deputado há 40 anos, e ele é médico. Aí quando entrava um preso comum, e estava passando mal, eu falei, vamos lá, Pedro, vamos lá ver o que a pessoa quer. E ele entendia, ele ia lá, espolgar, família, eu acho que não entendia. Ele entendia porque ele acertava. Se piorasse, a gente chamava o médico, ou SAMU, alguma coisa assim. Mas ele... Só que o Palocci é médico, e quando eu chamava ele vinha com um livro grosso desse tamanho debaixo do braço. Aí falou, o que você está sentindo? Pegava o livro e... Né? E as pessoas ficavam bem. Né? Ele dava o remédio lá e ficava bem. Aí passou um tempo, perguntei para ele, falei, pô, Palocci, é um médico... Cascateiro, você precisa desse livro, se não tivesse o livro você não reprova. E o que você dá a eles? Ele olhou para mim, vou te falar. Não, pode falar. Eu dou Rivotril. A pessoa estava com dor de estômago, dor de cabeça, sei lá que dor que estava sentindo, ele dá e Rivotril. O cara ficava, né? Molão e resolvia a situação. É a mesma coisa quando eu fui prender o Nestor Severo. Nestor Severo. Aí já, aquele baixo, tudo baixinho, creteiro. Aí, mas quando eu fui para o Rio, ele estava em Londres, aí me deram a fotografia dele para o preso é esse. Beleza, né? Quer levar foto? Quer levar foto? Deixa comigo, pô. Aí, tá, cheguei no Rio, fiquei aguardando, aí o Curitiba ligou, quando ele embarcou no voo. Opa, beleza. Então, eu tinha 3 ou 4 mandados de busca e apreensão dos imóveis dele. Soltei para o pessoal do Rio e eles foram fazer a busca. Eu fui para o aeroporto. Fui comprar a passagem dele, porque até então não sabia se ele vinha ou não. Aí comprei a passagem dele e tal, aí fiquei no aeroporto. E o voo dele chegava à meia-noite, 1 da manhã.
Aí naquela espera de você sem fazer nada, falei, pô, o cara está aí na Inglaterra 2, 3 meses. Falei, puta, será que o cara não fez cirurgia plástica, né? Aí me preocupou. Falei assim, né? O cara vai descer de lá, pô, embaixo do ensino, eu falei, beleza. Aí fiquei pensando, esse desgraçado que fez cirurgia, vai descer, vai passar por mim, vai passar batido. Eu podia ter pego a foto dele, né? Pensei que tá com o olho, tal, e o resto deve ser igual. Aí fui na porta do avião, né? Entrei no fim, fui lá para o avião, desceu o segundo, o terceiro foi ele. Aí eu olhei embaixo, outro exemplo, aí dei a bola de prisão a ele, falou, não, eu estou chegando no Brasil, estou saindo. Então, a bola de prisão é para o senhor, independentemente de saindo do país ou não. Aí ele começou a reclamar, eu falei, olha, reclame o juiz lá, fala com o Moro, reclame com ele. Aí ele veio passar na nossa da polícia. Olha só, o sentimento de impunidade. Deixei de fazer uma alegação para a família e outro para o advogado, e depois chegaram os dois, o rapaz, o filho e o advogado. Primeira pergunta do filho, quando encontrou o Severo: oi pai, tudo bem? Você trouxe meu uísque? Não trouxe, está naquela mala lá, depois você leva, não vou precisar daquela mala, você leva para cá. Advogado, fique tranquilo, Nestor, amanhã estou indo no Rio Grande do Sul e depois da manhã você está solto. Aí acabou a visita, levei de parcela, que existe no aeroporto do Rio. Aí tinha um colchão todo rasgado no chão, um travesseiro todo sujo com a lana. Aí a gente colocou ele lá e ele, olha, eu não vou ficar aqui. Então, por que não? Como que eu vou deitar aí? Então fica em pé. Fica em pé. Mas eu quero dormir, velho. Então não durma. Aí tá, pronto. Aí eu falei com o colega, era 1h pouco, nós tínhamos que acordar às 5, nós já estávamos tempo para acordar. Ele falou, vamos revezar. Você fica no primeiro turno, depois eu pego o segundo. Demorou meia hora, veio o colega. Milton, ele está passando mal. Putz, então vamos chamar um médico aqui do aeroporto. Né? Mas deixa eu lá ver. Fui lá, o que o senhor tem? Minha pressão está alta. Mas como é que o senhor sabe que a pressão está alta? Eu suscito que a pressão está alta. Mas qual é a tua pressão? Alta. Então, aumentou um pouco porque o senhor está sendo preso. Isso é normal, então você se acalma que a pressão vai voltar alta, normal. Tá. Aí ele reclamou, agora eu vou descansar um pouco. Aí o colega me chamou, Nilton. Chegou lá, um bichão deitado naquele colchão todo sujo, travesseiro lá, ele abraçado no travesseiro. Babando em cima da baba. Babando mais ainda em cima da... Aí eu acordei ele de manhã cedo, falei, se apronta que o voo está quase na hora. Ele falou, meu café. Eu falei, não tem café, eu também estou sem café, não tem café. Aí, olha só, qual voo que a gente vai pegar, qual companhia? Eu falei, por que quer saber? Não, eu quero saber. Porque depende da companhia, tem café. Aí eu falei, Gol tem café. Naquela época ainda tinha. Tinha, mas era pago. Aí falou, você tem dinheiro para pagar? Eu tenho. Eu falei, então por que você vai pagar? Que eu não vou pagar não. Pois não. Como que é? 6 horas da manhã, chegar na casa dos caras. Polícia Federal. Olha, a gente não pensa nisso, sabe? A gente pensa na questão da segurança, né? Dos colegas, torcendo para o cara também. Sim, essa família, né? Na hora que bate, como que é aquela... Chegou. A primeira impressão. É uma bubuca. Primeiro é um mau hálito. A pessoa está dormindo, é mal, a pessoa tem mau hálito. Então se pronto, fique aí, né? Estou com mandado de prisão aqui e tal. Aí falou, vamos no banheiro, dar uma escovada no dente e peço para a família fazer um café para ele. Mas que nem as pessoas perguntam, puxa, qual foi a prisão que mais? Nenhuma. Que a gente faz um planejamento, né?
para que tudo dê certo, para a nossa segurança e a segurança do preço. Quando eu digo por segurança do preço inicial, essa segurança inicial, é que ele pode reagir e a gente agir de uma maneira que não o machuque, né? Para evitar qualquer problema. Então, essa é a preocupação. E depois a preocupação é de levá-lo, né, até a superintendência com segurança, que pode ter pessoas que fiquem sabendo que está sendo preso, né, e tente resgatá-lo. A gente nunca sabe. É como a gente sempre falava e tinha um chefe que não concordava, mas o chefe principal concordava. Não é se acontecer. Nós temos que pensar quando vai acontecer. Então nós temos que estar preparados sempre. E nessa questão que você perguntou das 6 horas, um dia eu chego na custódia, está o André Vargas, né, que ele chegou a ser presidente da Câmara. 9 horas da manhã ele estava dormindo. Falei, eita moleza, né? 9 horas da manhã dormindo. Aí levantou a cabeça e falou, posso ser sincero? Eu falei, claro. Quando eu não estava preso, eu acordava às 5 horas, aí tomava meu café, 5 para as 6 pegava minha malinha, ia para a janela e ficava olhando para ver se vocês apareciam. Aí vocês apareciam, ia dormir. Agora que eu estou preso, durmo até 9, 10 horas, essa porrada. Então, por isso que eu digo, às vezes eu estava todo agitado, até descia um pouco para rir, sabe? Para rir porque eles eram, aí eu também, eu sou meio brincalhão, aí aproveitava também, né, e brincava com eles também. É a mesma coisa antes de me aposentar, aí fui preso, nem lembro quem era da Lava Jato, fui preso. Aí ele chegou e falou assim, eu falei para ele, o senhor trouxe os pertences pessoais? Trouxe. Trouxe pijama? Trouxe escova de dente? Trouxe. Não, trouxe tudo. Tal. O senhor trouxe sabonete? Ele falou, trouxe 2 barras, mas depois a minha esposa foi trazer. Ele falou, o quê? Barra? Sabonete em barra? Eu falei, sim. Eu falei, não. O procedimento aqui dentro é sabonete líquido. Não, por causa de mim. É que os presos querem que tragam sabonete líquido. Ele falou, mas por quê? Eu falei, na hora que o senhor roubou o sabonete do chão, vai demorar mais tempo para pegar. E eu falo sério, né? Ele olhou para mim assim, bom, já que está assim, depois eu providencio. E saiu. Aí, imagina, o cara deve, né, já está nervoso, está sendo preso. Aí eu, só que é lógico, eu vou para brincar, né? E ele não sabe que eu estou brincando também. Mas a gente pode dizer que a Lava Jato, para o Brasil como um todo, tem um antes, e até a questão de poder judiciário. Nós somos advogados, tem recursos que estão lá, ó, anos. Habeas corpus eram assim concedidos em 24 horas, mas pô, o meu está lá há tanto tempo. Então, assim, existe um antes de Lava Jato e depois de Lava Jato, em todos os aspectos. Eu acho que existe. Eu acho que a Lava Jato foi, traçou uma linha, né? Antes e depois da Lava Jato, sabe? Primeiro que se mostrou, tenta desmoralizar, né? Tenta desmoralizar a Lava Jato. Esse negócio de falar que o juiz não pode falar com o procurador ou com a polícia, é normal. Eu, desde que eu entrei na polícia em 76, a gente sempre conversou. Porque o papel é muito frio. O papel é muito frio. Quando você vai entrar com um pedido, por exemplo, para o juiz, um mandado de busca e apreensão, por mais que você coloque no papel, ele não dá aquela... Sabe? O ideal é você chegar conversando antes com o juiz, falando, está acontecendo isso, né? Já temos provas suficientes para efetuar esse mandato. Então, aí você conversa com ele. Fala, não, beleza, então bota no papel. Não, está aqui o papel. Então fica mais fácil para ele analisar. Entendeu? Eu não digo que exista algum tipo de focatrua, porque eu nunca trabalhei em todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca vi que isso ocorresse. Nunca vi. Então eu não posso falar para você que havia interesse de uma equipe, de um delegado, de um agente, seja lá quem for, né, naquela situação. Nunca vi isso. Sempre quando
O juiz também não é bobo, ele vai analisar tudo que você leva. Então, eu acho que sim, antes da Lava Jato e depois, né? Porque tudo mudou a cabeça de muita gente. Muita gente, por exemplo, não acreditava, e quando essa operação ocorreu, viu que as coisas podem acontecer. As coisas podem acontecer. Então, vocês que vão ser, não sei, alguém deve fazer concurso aqui, né, para polícia, para procurador, para juiz, vocês vão ver que a realidade é... pessoas que não prestam existem em tudo que é lugar. Tá? Não podemos falar que a Polícia Federal só tem gente honesta, que a Polícia Civil só tem... Não, existem pessoas que realmente têm um desvio de conduta. Tem, mas tem juízes. Não sei que país aí, até um presidente foi preso, acusado de ter roubado, acho que foi aqui, na América do Sul, né? Então, eu digo isso, quando eu digo isso, assim, que eu falei anteriormente, eu convivi 4 horas com ele. Eu ouvia da boca deles, a conversa deles, eu ouvia muita coisa e eu ficava perplexo, sabe? Não acreditava no que estava ouvindo. Né? Quando um fala com o outro lá, poxa, esse pessoal que vai entrar aí, vocês perto deles são ladrão de galinha. Aí eu esperando, peraí, não é por aí. Nós somos ladrão de galinha perto desse pessoal. Aí você fica falando, puta, eu não estou acreditando, né? O que você está ouvindo. Então, o que eu falo para vocês, essa operação não foi uma operação contra partido X, partido Y. Não, teve pessoas que foram presas de um partido, de outro, e nós nunca vimos isso, se era do partido, né? X ou Y. Nós estávamos trabalhando em cima daqueles que realmente estavam cometendo crime. Agora, em qual partido eles estavam? Né? Até acusaram, os delegados da Polícia Federal são do PSDB também, eles falavam. Mas, que às vezes as pessoas falam demais, né? É bom pra caramba esse negócio de WhatsApp, não sei o quê, mas pô, tem hora que o cara quer falar demais e acaba falando besteira e às vezes fala uma coisa e é mal interpretada. Né? Então, por isso que eu não sou de falar muito, não. Ele sabe, sim ou não, não concordo e pronto, entendeu? Não dá, porque as pessoas... É um erro gravíssimo não, uma falha que pode ocorrer no caso das pessoas que estão lá ouvindo, né? A interpretação dele, entendeu? Então, vocês como advogados, vocês prestem muita atenção por aí. Porque às vezes o cara fala uma gíria que o policial não entende, entendeu? Vamos lá fazer aquele negócio agora. Sabia que eles eram do negócio, entendeu? Então, tem que vocês, como advogados, prestem bastante atenção nisso, né? Veja bem a questão do pedido, a validade do pedido. Veja, estude direitinho e vocês vão ver que tudo tem que, realmente, eu acho que tudo tem que seguir dentro da lei, dentro da regra, né? Todo mundo tem direito de defesa. Então, se existe falha no processo, cai em cima. Se ele é culpado ou não, alguém tem que defender. Agora, o cara roubou, não vou defender quem é contra o... Peraí, se todo mundo pensar assim, todo mundo que é preso é condenado e acabou. Vocês estão aí para isso. Estão aí para isso. Para defender o cliente de vocês da melhor forma possível, de uma maneira ética, né? Então é isso que eu digo para vocês. Tem muito mais coisa, mas bom, quem quer fazer perguntas aí, estou aberto a... Então, pessoal, aproveitem. Vocês querem saber? Doutor, uma pergunta, curiosidade, né? No início da palestra, o senhor comentou que começou, né, a Operação Lava Jato, com o intuito de uma operação narcotráfico, tráfico, né? E ali começou a surgir vários nomes, né? Teve algum nome que surgiu que dentro da própria Polícia Federal ou politicamente acima
de certa forma, alguma interferência, ou até mesmo da própria polícia? Puxa vida, por que esse nome foi aparecer? Não digo esse nome. Realmente, quando começou a Operação Lava Jato, perto de Brasília, perto de São Paulo, alegavam que nós estávamos trabalhando à toa, que não tinha crime algum. Na minha casa eu posso falar mal, mas eu não gosto, principalmente quando é candidato agora, mas disseram que não tinha crime nenhum, não. Mas depois era pai da Lava Jato. Tá? Interferência do governo? Não. Na época, o ministro da Justiça era Eduardo Cardoso. Ele até veio a Curitiba, eu acompanhei ele em Curitiba aqui, e ele nem chegou a IEPF. E eu sei que ele não perguntou nada, porque eu sempre estava com ele. E, para comprovar isso, eu trouxe um colega para trabalhar comigo, na época ele estava lotado em Santa Catarina. E ele trabalhou como segurança do ministro da Justiça, que era Eduardo Cardoso. Ele falava assim para mim: Nilton, não existe contato não, porque quando era 10 para as 6 da manhã, aparecia o nosso diretor-geral, o doutor Leandro, aparecia na casa lá do ministro Cardoso, e aí depois a gente acostumou, falei: opa, vai ter Lava Jato. Então o ministro da Justiça era avisado assim, 5 para as 6, né? Quando dava 6 horas, o pessoal estava estourando tudo, entendeu? E ele nunca falou nada. Até teve um fato interessante quando ele esteve aqui. Aí a gente foi na Secretaria de Segurança Pública, se não me engano, ia ter um convênio com a Secretaria de Segurança Pública daqui, com o Ministério da Justiça. Aí eu acompanhei, a gente foi para lá e tal. A gente foi almoçar depois lá no Cabral. Que tem lá no Batel também, Madeira. Aí a gente pegou a parte de cima, a gente almoçou, tinha o superintendente nosso, o 02, diretor-geral, o 02, tinha o pessoal da SESP, tinha ele. Aí a gente estava almoçando. Mas antes disso, na Secretaria de Segurança Pública, ele falou assim: pô, Nilton, a gente podia tirar uma foto aí. Eu quero mandar para minha mulher, vou mandar para ela dizendo que fui preso. Beleza, ministro, vamos tirar. Aí, na garagem lá, hoje não é mais na Secretaria de Segurança Pública, antes era lá no Sensível. Aí tinha uma parte na garagem lá que tinha até feito desses ferros assim. Até parecia o xadrez mesmo, sabe? Falei: ministro, então vamos tirar aqui, ó. Parece que o senhor está aqui na frente da cela. Aí não sei quem foi tirar foto, acho que foi o assessor dele. Aí já peguei no bração dele, né? Agora pode tirar, né? Aí ele tirou a cabeça baixa assim e mandou para a esposa, não sei o que aconteceu. Aí depois a gente foi almoçar lá no Madeira. A hora que ele estava acabando de almoçar, o pessoal não sei quem pagou a conta lá, ia sair. Aí veio o gerente e falou assim: ó, o pessoal lá fora, na saída, está querendo tirar foto. Aí ele deitou, né? Beleza. A hora que ele saiu na frente, aí o pessoal: não, é para o japonês da Federal. Aí meu superintendente, ele é assim, bem escandaloso, sabe? Aí, olha só que situação assim, constrangedora para mim. Eu aqui tirando a foto com a pessoa, tá, o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, o superintendente aqui, todo mundo aqui esperando, né, as pessoas tiraram foto comigo e o ministro da Justiça, porque o senhor lá mexendo lá. Aí o meu superintendente: o que mais? Quer tirar uma foto com o japonês e tal? O superintendente leva. Aí acabou tal e, putz, você fica constrangido, né? Porque puto, o homem achou que era para ele, né? E outra coisa, eu fazendo eles me esperar. Olha só que situação chata. Mas são fatos assim engraçados, né? Que ocorreram, mas olha, não houve culpado do ministro da Justiça, não houve nenhuma interferência por parte do governo Dilma. Não sei, eu acho que ela achava que não ia dar em nada, eu acho que alguém pensou. Acho que ela nem pensou.
É só olhar, sei lá, acho que o Brasil está com muito carro sujo, alguma coisa assim, então deve ter sido isso. Brincadeira, pessoal, nada contra. Mais alguém, Eu pessoal? tenho uma. Na minha opinião, eu acho que sim, a Lava Jato foi um grande marco em questão de combate à corrupção no nosso país. Hoje, me parece, posso estar errado, mas que não se fala tanto quanto combate à corrupção quanto antigamente. A minha dúvida é, há de fato uma queda, uma baixa de combate à corrupção, ou o combate não vem a público? E se caso há uma queda, o que o senhor atribui a culpa disso? Sinceramente, houve uma queda ao combate. Houve uma queda ao combate. Hoje você ouve mais falar da Polícia Federal, apreendeu 1 tonelada de cocaína, 2 toneladas, né? Então, eu estou fora, né? Mas o que a gente comenta, eu converso muito com o meu superintendente e a gente vê que realmente ninguém quer mais se arriscar. O delegado nosso que comandava, né, a parte da Lava Jato, ele está onde hoje está nos Estados Unidos. Acho que ele está nos Estados Unidos trabalhando na embaixada. O outro está na Espanha. Simplesmente eles espalharam todos os cabeças, sabe assim, as cabeças, o pessoal que realmente agitava, o pessoal. Porque não é fácil, você tem que entender. Uma coisa é você estar trabalhando na área de entorpecente, você tem que saber tudo, né, sobre tráfico, sobre a cabeça do traficante, a rota, né? E no caso da lavageira, você também tem que ter aquele estudo super técnico, né? Você faz no estágio do Banco Central, você faz, né, na COAF e tudo. Acho que hoje não tem mais a COAF, acho que até acabaram a COAF. Então eu acredito que além de ter diminuído esse poder de investigação, a própria polícia também se sente amarrada. Pô, eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco estou aonde? Entendeu? Isso é ruim. Hoje, nosso diretor-geral, eu acho que ele nunca trabalhou assim, como policial. O ministro da Justiça, que é um delegado nosso também, nunca ouvimos falar que ele participou de uma operação ou esteve trabalhando na frente de qualquer investigação. Então, o negócio hoje também está mais político, né? Aí fica difícil, aquele pessoal mesmo que quer vir de frente, fica desestimulado. Todo um corpo fica desestimulado. Se vocês forem ver, por exemplo, quem estava envolvido, por exemplo, o Dallagnol, agora está sendo questionado o ato político dele e a candidatura. A doutora Gabriela Mansur também, porque ela defende o direito das mulheres, era membro do Ministério Público, está com a candidatura também sendo questionada. Então, realmente, parte do pessoal que estava envolvido, em razão de todos os atos políticos que decorreram de uma decisão política, não é para colocar em xeque. E cabe a vocês desenvolver a coragem de querer fazer a diferença lá na frente. A Covid diminuiu um pouco, né, tirou o foco. Exato. Outra situação. Exatamente. Aí é uma situação global. Acabou tirando o foco, mas não quer dizer que deixou de existir. Exato. Só que é como se fosse procurar um indivíduo, uma agulha no palheiro. É possível você achar essa agulha. Desde o momento que você tenha foco, você se concentra, né, e não queira fazer disso um trampolim político. Você vê aquele nosso delegado das Amazonas que brigou com o ministro esqueci qual o ministério é. Mas agora ele falou e mete pau em todo mundo, e mete pau na polícia, mete pau no governo. Hoje ele é candidato a deputado federal. Bom, nós somos, né? Mas eu estou aposentado. Tanto é que eu não quis. Se eu quisesse ter me candidatado na eleição passada, eu ia ganhar muitos votos. Mas eu achei que não era o momento, porque está se aproveitando da situação, entendeu? Só que você também vai passando momentos da vida que você começa a analisar que podia ser diferente. Né? Então eu acho que, eu penso comigo, não adianta
ficar no sofá assistindo, bom, não assisto jornal, eu só vejo de vez em quando na internet alguma coisa. Se for entrevista eu assisto, porque eu já fui vítima disso. E também gosto da entrevista ao vivo, porque eles não conseguem editar. Foi que nem quando, logo que eu me aposentei, eu para ver já não quis dar entrevista. Eu dei entrevista para, na época, a Folha de São Paulo, para a Mônica Bergamo. E era justamente, foi publicado, justamente na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Aí está lá. Puta, falei tudo, aí me perguntaram sobre o Lula, eu falei, não quero falar sobre o Lula e tal. Mas em off, viu? Tal, em off eu acho que ele foi preso por uma besteira que ele fez. Uma besteira, tanto que ele fez, por causa de um triplex, né? No valor, comparado a outras, é uma besteira. Aí eu quis sair no outro dia. Japonesa Federal disse que prisão do Lula foi besteira. Olha só como muda as coisas. Entendeu? Estreia do Brasil na Copa do Mundo. A mais lida é o que eu disse. Segundo, Brasil estreia na Copa do Mundo. Entendeu? Então eles querem notícia que venda. E a notícia que vende, às vezes coloca você numa situação ruim. Então por isso que eu digo, eu sempre preferi entrevista ao vivo. Porque você falou, né? Está falando naquele momento, ninguém depois vai botar ele. Né? Então, é difícil, é complicado, mas vocês estão aí, vocês acham que vocês podem fazer diferença. Como, né? Voltando, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, pelo menos eu vou tentar. Não tenho aspiração política, não pretendo me reeleger, só que eu acho que eu posso fazer diferença. Né? Vamos ver. Se for eleito, lutarei, brigarei sim. Se não for, o que não era para ser. Eu penso dessa maneira, Deus sabe o que ele prepara para a gente. Né? Milton, seria legal você explicar o que vocês explicaram para nós aí agora do mandato coletivo. Eu acho que poucos, eu por exemplo não sabia, eu acho que muita gente que não sabe. Explica para eles o que é esse mandato coletivo. Pois é, eu e o Fábio nós estamos no mandato coletivo. Esse mandato coletivo ele já é utilizado na Europa há muito tempo. Ele foi na eleição passada, retrasado também muito pouco utilizado, mas muitos ganharam a eleição. O que é esse mandato coletivo numa eleição? Não é só um candidato. É lógico, um só tem que fazer o registro, porque ainda o país nosso ainda não quis desenvolver mais essa ideia. O mandato coletivo é quando 2 ou mais pessoas, né, se comprometem a serem coparlamentares. Ou seja, sou da Federal, sou aposentado, ele é da Civil. Tá? Poderíamos pegar uma professora, poderíamos pegar uma enfermeira. Tá? Então, qualquer decisão antes, qualquer ideia que venha a ter, é discutida entre esses membros. Tá? E a decisão é tomada por esses membros. Então, é um mandato onde não é só um que tem a ideia e não é só um que decide. O que nós queremos levar mais ainda nesse mandato coletivo, caso a gente ganhe a eleição, é o seguinte: não adianta nós falarmos aqui de ter uma ideia sobre o transporte público. Se nós não temos alguém especialista, alguém técnico, né, para citar os problemas e tecnicamente e por experiência ele possa trazer ideias novas que possam melhorar. Então vamos fazer essa questão, vamos discutir, vamos montar um projeto do que ele está falando, vamos ver se realmente é certo e vamos botar esse projeto para ser votado. A mesma coisa ocorre em todas outras atividades. Vamos trazer essas pessoas juntas, né, para que a gente possa discutir
em coletividade. Porque é mais objetivo e mais correto, entendeu? Eu fiz a pergunta justamente para isso. Juridicamente, como funciona isso? Que eu acho que esse é o foco deles. Juridicamente, se houver alguma coisa, quem responde juridicamente? É quem tem o nome do registro. Quem tem o nome do registro. Fábio, está ferrado. É você. Eu sou mais experiente, então eu acho que posso sobrar alguma coisa. Não, mas pelo que você vai ganhar mais pela idade que você falou, então. Exatamente. Mas juridicamente tem o nome de uma pessoa e embora tenha um grupo. É isso. Exato. É quem está com o nome no registro e quem está levando o título de deputado. Então, juridicamente, não existe. Ele existe. Existe o mandato coletivo, só que a representatividade ela é única ainda. Então, mas todas as decisões, tudo vai ser tomado em coletivo. Se você olhar lá, quais são os deputados, candidatos a deputado federal do Paraná? Saiu ontem, se não me engano, no jornal do Paraná. Pelo menos foi o único que eu vi que saiu. Está lá. Eles não colocaram mandato coletivo, mas subentende, eles entendem como coletivo. Então, Japonesa Federal e Japa Civil. Consta dos dois, mas na hora da representação mesmo, por exemplo, o registro tem que ter nome de um. Tem que ter o nome de um. Ainda não houve essa... Na urna é só a foto de um que aparece, o nome... Não, dos dois. Dos dois aparecem? Dos dois. Ou dos três, né? Aparecem as fotos de todos, o nome de todos. Tá? Eu acho bem mais democrático, eu acho que a tendência será essa, se alguém quer fazer uma política séria, honesta, com objetividade, né? Eu acho que tem que partir por aí. Não só, né? Porque o que a gente fala é o seguinte, quando o cara tem dinheiro, o que falta? Quando tem um monte de dinheiro, poder. E não estou afim disso, de poder nem nada. Acho que a gente pode fazer diferença, por isso que a gente está nessa, sabe? Sobre esse mandato coletivo, caso houvesse alguma desavença e um quisesse sair, seria convertido em um mandato unilateral ou os dois teriam que sair? Não. Normalmente quem vai sair é quem não está com, né? O deputado que está eleito, que está lá com o cargo de deputado, dificilmente pode correr. Entendeu? Mas aí o cara entra o suplente. Tá? E que o outro for parlamentar, se ele estiver satisfeito, adiós. Mas eu acho que justamente para você fazer esse tipo de união, você deve confiar um no outro, não deve ter o mesmo pensamento, senão também não adianta. Aí são dois pensando a mesma coisa, também não adianta. Né? Eu acho que tem que haver esse casamento, ter esse consenso. Né? Se nós dois pensarmos a mesma coisa, para que votar coletivo? Então vota só um. Né? Então eu acho importante essa ideia de várias pessoas, né? E as decisões tomadas por várias pessoas, eu acho que isso é mais importante. Existe um contrato entre vocês, algo formalizado, assim? Esse é namoro? Não, nós estamos na confiança. Tá? A confiança, eu acho que, para mim, pelo menos, e para ele também, o que vale é a palavra. Tá? O que está escrito, você tem o contrato, você sabe muito bem que a hora que você quiser não cumprir o contrato, você tem uma conta firme e acaba. Né? Eu acho que o importante é a palavra. Né? Eu acredito muito na questão moral, sabe? Muito na questão moral. Então, você tem que fazer a sua parte. Você tem que cumprir o que foi tratado. Eu acho isso muito importante, mesmo que você tenha leve prejuízo, mas se você tratou a pessoa, você tem que cumprir. No caso do mandato, sendo federal, né, vai estar em Brasília, você tem toda uma estrutura em Brasília. No caso do mandato coletivo, como fica essa estrutura? Porque aí você tem a base política, né, você tem a sua base. Tem que ratear, vai ratear o valor. E outra, que é a remuneração. Então, veja bem, a gente não pode pensar muito em questão de salário, de coisas, sabe? Eu tenho a minha aposentadoria, tá? Não estou entrando lá por causa de salário, ele também não.
embaixadinha, você vai assumir, eu vou ganhar menos. Sou assessor, chefe de gabinete, vou ganhar menos. Vamos contratar aqui a Patrícia. Patrícia, você vai ser contratada, vai inventar o seu salário. Para, não existe, não pode existir esse tipo de coisa. Entendeu? Então. Mas a estrutura, eu falo mais assim, não da remuneração do público, mas a estrutura em si. Porque no caso são dois, mas pode ter mandato coletivo que tem mais pessoas. Nesse caso, tem que ter um compromisso, porque você tem a estrutura que o governo vai disponibilizar, que é o Estado disponibiliza ali um apartamento, o escritório, toda essa parte. Só que eles vão dar um exemplo de ter mais pessoas, 5 pessoas. Os 5 vão estar em Brasília ou vai ter Pode estar, mas veja bem, o que a gente também pensa muito é o seguinte, a gente vem para cá, a gente está lá e quinta-feira a gente vem embora, terça a gente retorna, entendeu? O que eu acho legal nisso aí? Um está lá e outro está rodando a base. Entendeu? A cada 2 meses eu acho que você tem que ir na base e perguntar, poxa, pessoal, está acontecendo alguma coisa, o que está precisando, tal. Entendeu? É isso que nós pensamos. Não é voltar daqui, né? Vem aqui na faculdade e se alguma coisa está para eu volto daqui 4 anos. Entendeu? Então, a gente vê essa facilidade de mobilidade nesse sentido também. Entendeu? De você estar sempre próximo à base. Né? Pô, votei neles e nunca mais ouvi a cara deles. Não vai ser por aí, não pode ser por aí. Vocês se interessaram por esse tema? É um tema, A gente pode conversar com o Pascoal e pedir para ele providenciar, até porque a gente está em época de eleição, providenciar uma fala para vocês sobre o processo de eleição, as formas de, até porque não pode falar muito também, mas as formas dos presidenciáveis e todos aqueles que estão em cargos eletivos. Então eu pedi para o Pascoal proferir uma fala para vocês. Eu acho que conhecer legalmente é interessante para a gente. Até para tomada de decisão. Claro, eu tenho 2 curiosidades. Ele está na ativa, né? Você continua recebendo salário, se eleito? Não, eu sou aposentado. Não, eu digo ele lá. Ou você está junto também? Estou na ativa e estou afastado por causa da questão eleitoral. Ah, tá. Mas aí no caso não tem salário, assim? Tenho, continuo recebendo Não, depois salário. de eleito, continua. Depois de eleito, daí eu vou decidir se eu recebo meu salário da Polícia Civil ou de lá. Ele vai escolher da civil. Uma outra curiosidade em relação àquele processo em que o senhor foi condenado, você acha que isso acaba atrapalhando agora, porque a política acaba puxando coisas assim? O que eu acho importante é que a minha família, os meus amigos e a minha consciência. Tá? Eu não gosto de falar assim porque eu até brincava quando eu entrava lá na custódia. Tem algum inocente aqui? Todo mundo levantava a mão, sou inocente. Entendeu? E depois caiu na gargalhada. Não adianta eu falar para você aqui que eu caí no cilada. O que eu fiz. Entendeu? Veja bem, se eu fosse ladrão, como muita gente alega, o meu chefe não ia voltar para cuidar dos homens mais ricos do país. Tá? Nem ia colocar. Agora, se eu posso receber que eu pago aluguel. Se eu fosse do municipal, me acusaram de um monte de coisa que não conseguiram provar e não iam provar. Você quer ver uma coisa mais rígida que a justiça? É a questão de disciplina da Polícia Federal. Nossa, o negócio é até injusto. Chega a ser injusto. Se eu sou culpado, eu estava na rua, não estaria aposentado. Estaria na rua. Tá? Se você pegar o código disciplinar nosso lá, meu Deus do céu, é duro. Isso que hoje até está bom. Porque teve uma época que eu trabalhava que eu tinha que chegar para o colega e falar, você está preso. Vai ficar preso aqui dentro. Na
não sei, saiu no edital que você está preso. Ah, é. Aí levava ele lá. Quer dizer, você não tinha nem como se defender. Por portaria você era preso, por portaria você era punido, entendeu? Hoje não, hoje você tem, né? Graças a Deus você tem seu direito de defesa, né? Seu direito de recorrer, isso é muito bom. Então eu digo para ti, pode me atrapalhar? Pode. Mas eu que viajo muito, né? Viajo muito, principalmente no Brasil, acho que ninguém me xingou até hoje. Não sei se foi por medo ou não, mas o que eu recebo é carinho. Sabe, o que eu recebo é carinho, e eu acho que isso que é legal. E você pode não acreditar, mas eu sou exemplo do bem. As crianças, poxa, sabe? Quando eu cresci eu quero ser policial federal. Quer dizer, isso que eu acho que é importante para mim, essa imagem que eu passei. Entendeu? Então todas essas acusações que tem, que tive, né? Pode atrapalhar. Pô, tudo bem, vou fazer o quê? Uma curiosidade, mas chegou a ficar preso sim? Não. Fiquei em tornozeleira. Fui trabalhar em tornozeleira, o chefe Nilton, não precisa ter que trabalhar não, mas eu tenho que trabalhar, pô. Entendeu? Ah, mas então não estava aposentado na época? Não estava aposentado. Eu tinha direito à aposentadoria. Tá? Como falei, eu fiquei também por causa da Lava Jato. Tanto é que depois falou, poxa, é melhor me tirar, né, porra, da chefia aqui, porque fui preso, a juíza queria que eu fosse para Piraquara. Você preso a Piraquara. Aí... Você é uma pessoa especial, né? Bota uma plaquinha só lá, né? Tanto é que, sabe quem correu atrás para eu não ficar preso em Piraquara? Juízes federais, procuradores, promotores, a minha chefia, eles correram atrás porque eu não fosse para Piraquara. Olha só. É complicado, não. Vamos pegar a japonês aí, vamos lascar a cabeça dele. Vamos dar sabonete para os japoneses. Não aprendi lá não, porque era sozinho. Mas eu acho que tudo é uma aprovação. Eu sou viúvo, perdi meu filho suicídio em 2005, né, questão de depressão, porque ele trabalhava no Japão. E as brasileiras diziam que eu vou ter que estudar lá, e estudava no Japão e estava passando. Coitado, trabalhava 12, 13 horas por dia, né, todos os dias. Aí ele veio para o Brasil, se deu um negócio, teve que retornar. E como ele era sensei, né, o visto demora mais. E nisso ele tem uma filha, né, que é minha neta hoje, de 25 anos. E ele não queria deixar a filha, na época, tinha pouca idade. E comecei a ter depressão. E para nós ele estava triste porque ele tinha que retornar ao Japão, sabe? Aí acabou se suicidando. 2 anos depois, a minha esposa também aguentou legal, aguentou firme. A gente aguentou firme. Mas ela aguentou por causa de mim e da minha filha, né? A nossa filha. Aí 2 anos depois começou a ter problemas, taquicardia, depressão, né? Essas coisas todas. E de saúde ela estava bem, né? Tanto é que quando ela teve a primeira crise respiratória, a gente levou para o hospital, e eu e minha filha fomos interrogados pelos médicos, o que nós estávamos fazendo com ela. Ela de saúde estava bem, porque estava super magra também. E eu tive que explicar tudo, a história toda, por que ela estava daquela maneira, né? E 2 anos depois ela veio falecer, mas ainda do coração. Então, nunca questionei a Deus. É duro você perder teu filho, é duro você perder uma companheira de 39 anos, a gente começou a namorar com 15 anos de idade. Ela, até que eu ia pensar, ela já sabia. Então, mas nunca questionei a Deus, eu acho que tudo isso é aprovação, tudo isso, né, eu tenho que aprender com tudo isso, e
filha, que logo depois, durante a Operação Lava Jato, ela com depressão, eu trabalhando feito doido, quer dizer, mas tudo isso é formação, né? Você tem que passar por isso, né? Não é você que vai passar isso por mim. Mas você tem que ter uma cabeça boa, uma estrutura boa para você poder continuar. É difícil? Não é. Tanto é que minha filha teve depressão. Logo depois é lógico que hoje tenho menos, mas eu tenho meus momentos que tristes, assim, saudade. Não, mas não tenho nenhum tipo de remorso, porque Deus faz as coisas certas, sabe? Meu filho foi para o Japão, eu fui 4 vezes para lá. Cada 6 meses eu, minha esposa, minha neta, minha filha. Cada 4 vezes. E na época era Varig, né? Aí eles me davam 50% de desconto para a gente. Então saía bem em conta para dar para a gente programar e tudo isso. Eu e minha esposa, a gente sempre dedicou muito a nossa vida ao Dudu. Nunca sabia o porquê. A gente só veio saber o porquê quando ele partiu. Foi para outro plano e a gente soube, a gente analisa porque a gente fez tanta coisa para ele, porque a gente sabia que, sabíamos não, né? Mas ele com 27 anos, ele deu bastante, parece que, sabe, Deus faz as coisas certas. E quando digo quando Deus faz as coisas certas, 12 anos depois do nascimento do Dudu, a gente morava em Itajaí, trabalhava em Itajaí, e minha esposa não estava passando bem, nós tínhamos um amigo médico, ele falou, Fátima, vai fazer exame, você está grávida. Ela falou, não, eu estou menstruando 3 meses, eu estou tomando anticoncepcional e tal. Mas aí, como ela continuou passando mal, ela falou, eu vou fazer exame. Foi lá, fez o exame, grávida. Meu Deus, a gente não programou 12 anos de diferença. Aí, beleza, né? Aí veio a menina, um casal. Continuando a história da vida, nós estamos em Santa Catarina, Itapé, nas férias. Aí o meu filho era um bicho bonito pra caramba, né? E onde ele ia, ele era tal, não sei o quê. E na praia, primeiro dia, ele sentado na cadeirinha na madeira, de praia, sentado, o pessoal lá, aí passaram os meninos, olhavam para ele. E ele nada. E eu sabia que ele era mulherengo, né? E ele nada. Segundo dia, a mesma coisa. Aí eu falei para a Fátima, acho que o Dudu virou gay. Mas por quê? Repara. Aí, tá estranho, não, porque o Dudu é bagunceiro. Então, para chegar lá na casa, eu vou conversar com ele. Aí chegamos lá na casa. Falei, Dudu, vamos lá para o quarto, quero conversar com você. Falei, filho, vamos conversar de homem para homem, de amigo, que a gente sempre foi. Esquece que eu sou seu pai e que você é meu filho. O que está acontecendo? Sabe aquela coisa que você vai ouvir? Pai, sou gay. Eu estava preparado, falei, filho, ia dar um abraço nele, beleza, filho, vamos tocar a vida. Né? Aí ele começou a me enrolar, não sei o que, criança, neném. Eu falei, como assim, você engravidou alguém? Eu falei, não, pai, eu lembro muito bem que era dia 17 de janeiro, aniversário da Fátima. Eu não nasceu dia 28 de novembro. Já nasceu. Então vamos lá falar com a tua mãe. Não, a mãe vai brigar, porque ela já me disse que se eu engravidasse alguém, eu ia para a casa da mãe da grávida. Eu falei, não, filho, vamos conversar. E ela, a Fátima sempre falava, camisinha, doutor, camisinha, não esquece e tal. Não, realmente ele usava. E só tirava o xixi e fazer sexo. Aí nasceu a Karen. A Karen já tinha nascido dia 28 de outubro. Aí quando eu digo que Deus é bom, que Deus sabe o que faz. Se eu tivesse, se a Fátima tivesse, que foi para outro plano, hoje eu estaria sozinho. Não teria minha filha, não teria minha neta. Aí você vê como é que Deus também faz as coisas, né? E hoje eu estaria sozinho aí, sem minha filha, sem minha neta. Então, sempre você tem um motivo para viver, um motivo para ser feliz.
E por isso que a gente não deve desanimar nunca. Jamais. A vida é bela, temos que saber vivê-la, aproveitar da melhor maneira possível, sempre procurando fazer o bem para o próximo. Não é que você faça o bem para as pessoas para você ficar bem, você vai e você se sente bem. Né? Então, o senhor é pré-candidato a deputado federal. Eu tenho um canal meu, mas desde 2019, nas redes sociais, e eu consegui atingir, primeiro foi 500 mil, depois 700 mil, depois 1 milhão, e agora está caminhando para 1 milhão de reais. O doutor Faed, conhece o doutor Faed? Ele sempre está comigo lá, assim, eu não cobro nada, simplesmente é disponível, mas que faça políticas públicas para a nação brasileira. O povo paranaense, de Adrianópolis, a Tijuca do Sul, divisa, entendeu? E vai lá, cria a necessidade do povo. Eu coloco à disposição, se o senhor quiser, narrativa do senhor, trabalho, está disponível. Eu não cobro nada, só para, se o senhor quiser, eu tenho a moto aqui. Vamos terminar de creio, senão a gente não encerra e não libera o Milton. Com essas belas palavras, eu agradeço, em nome da faculdade, a presença do senhor aqui. Para os nossos acadêmicos, eu sei que eu achei ainda que eles iam ser mais curiosos. Eu também. Mas eu acho que eles já assim, ficaram, poxa, tinha tanta pergunta do filme e não aconteceu igual o filme. Já que foi tudo tão diferente. Mas, de toda forma, eu tenho certeza que deve ter instigado neles o desejo de fazer mudança. Isso eu tenho certeza. A capacidade deles verem que é possível, sim, fazer a diferença. E o senhor, como a Lava Jato, mostrou isso. Então, agradeço o nome da faculdade, o teu tempo disponível, né? Nós até abusamos, era para ser 1 hora só, já passamos 1h40. Muito obrigada por isso. E, pessoal, quem tiver dúvidas também, queira conversar com ele, pode passar para a gente as perguntas e nós repassamos também os contatos. Às vezes quer fazer uma pergunta mais pessoal, nós passamos para ele e ele repassa a resposta. Tá bom? Muito obrigada a todos. Ana, eu que agradeço realmente. Eu sempre gostei de dar palestra na faculdade, né? E é legal porque a curiosidade, e a gente também acaba aprendendo muito com vocês. Eu fiz outros 2 ou 3 cursos, né, na faculdade, mas eu acho que mais abre a cabeça da gente é o curso de Direito. Só que também nos deixa um pouco assim, quando você está se formando, acho que só advogado entendo tudo, né? A gente entende tudo, mas aquela sensação, aquela confiança que a gente tem quando a gente se forma no curso de Direito, é isso. Mas é um curso que abre muito a cabeça da gente, sabe? Abre muito. Então é muito chato às vezes você faz uma pergunta idiota e está na lei, né? E você com o curso de Direito, você sabe o que é. Você tem que saber o que é certo, o que é errado. Eu acho isso legal. Eu gosto, sou formado em Direito, como falei para vocês. Não sei muita coisa hoje, mas o básico, pelo menos, não esquece. Eu quero agradecer a vocês. Quando vocês quiserem, eu volto novamente. Tá?